embora a gente tenha entrado um pouco pelos espaços LP, vou fazer um pequeno recuo e me colocar no espaço L2 de 0 a 2π, seria o conjunto das F de 0 a 2π em R, F mensurável, e F ao quadrado integrável. Isso aqui, historicamente, tem muita importância. A gente eventualmente considera uma relação de equivalência, F equivalente a G, sem subir F igual a G QTP, e L2 igual a L2 cortado por essa relação de equivalência. Detalhe. O importante é o seguinte, é que por volta de 1820, menos, vai fazer 200 anos ainda, tanto na história da matemática, o Fourier, estudando o problema da propagação do calor, ele chega à seguinte conclusão: se você pegar a temperatura 1 no tempo T, no ponto X, você lança uma barra, vou pegar aqui o comprimento 0π, aqui é uma barra, vale a temperatura, vale 0 aqui, ela é isolada e tal, e aí a propagação do calor a partir de uma distribuição inicial de temperatura F. E ele chega à conclusão que o U de Tx tem que ser igual a somatório, é igual a um infinito de Cn elevado a menos K N2T seno de Nx. Onde esses CN são dados assim, f de x é igual a somatório de igual a um infinito de Cn seno de Nx. Então tem a primeira questão aqui, que é ele dá uma função e diz que ele sempre pode fazer isso. Ele calcula, Cn é igual a 2π grau de 0 aqui, f de x seno de x dx. Basicamente ele está aqui inventando produto escalar e a base ortogonal. Por trás dessa história está uma coisa que hoje a gente está acostumado a fazer, quando vocês querem um vetor V igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3. Supondo que esses caras são ortogonais, você multiplica dos dois lados por exemplo, por E2, faz um produto escalar, e aí isso dá x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, escalar é 2, aí como o produto escalar é um produto, isso aqui vai dar x1 é 1 é 2, mais x2 é 2, mais x3 é 2, e bom, como esses caras são ortogonais, isso é 0, isso é 0, e aí você tem que x2 é igual a 1 sobre E2 escalar E2, vezes V
escalar é 2. E o que o Fourier faz aqui é exatamente a mesma coisa. Esse aqui é C1 seno x mais C2 seno 2x mais C3 seno de 3x. E aí ele se toca, já devia ser uma coisa conhecida, não sei se ele já sabia, se ele também descobriu, né? Que quando você faz a integral, de 0 a π, seno nx, seno de mx, tem várias maneiras de fazer isso, uma simples é integrar por partes 2 vezes, isso daqui, nn são números inteiros, aqui isso dá 0, se n é diferente de m, e quando ele é igual a m, dá π sobre 2. Aos olhos de hoje, você está dizendo, eu estou escrevendo esse cara como uma combinação linear infinita de vetores, que são esses camaradas aqui, só que eles são 2 a 2 ortogonais. Então, se eu multiplicar escalarmente dos dois lados, se eu fizer a integral, pensando então isso daqui como um produto escalar, integral de f de x seno de nx dx, quando eu fizer isso aqui, só vai ficar o Cn integral de 0 a π de seno quadrado de nx, que é igual a π sobre 2 Cn. Então, ele tira aqui Cn é igual a 2 sobre π igual a 0 de f de x seno de nx dx. Claro que isso, vamos dizer, tem alguns chutes aí. Primeiro, que a f pode ser escrita assim. Segundo, que você pode integrar termo a termo essa série. Então, isso, vamos dizer, isso vai colocar desafios para a matemática, que são vários fascinantes, mas ainda tem um outro problema. Imagina que isso aqui está tudo certo. Agora você chegou aqui, ó, o que você está dizendo? Aqui num certo instante t, essa função vista como função de x é um certo somatório de n igual a 1 ao infinito. Quer dizer, isso aqui a gente pode dizer que são Cn de t. Cn de t seno de nx. Então, não só ele está dizendo que ele pode pegar uma função e escrever como uma série, mas ele está também dizendo que essa série aqui define uma função, que também é uma coisa passível de questionamento. Na verdade, você pode colocar aqui números, né, tais que esse negócio não convide, ou será que não convide em todos os pontos, ou mesmo aqui você pode eventualmente descobrir que tem funções para as quais isso não vale. Então, isso começa a ser um problema, né? De certa forma, assim, um esquema em que isso daqui fica bonitinho é exatamente esse aqui. Porque, voltando, olhando para isso aqui, com olhos de hoje, né? Então a gente olha para esse cara daqui, e diz, bom, o nosso espaço, nós temos um espaço vetorial que será o L2.
pensar como esse. E aí definimos o produto escalar. Bom, primeiro tem que ver se isso realmente é um espaço vetorial. Está claro, né, que se T é mensurável, bom, exatamente como no caso de funções integráveis, né, produto por escalar de mensuráveis é mensurável, a soma de mensuráveis é mensurável. É a mesma coisa, porque a mensurável é aquela cujo subgráfico é um conjunto mensurável. O conjunto mensurável é aquele que tem interseção dele com qualquer conjunto que tenha medida finita, é um conjunto que tem medida finita. O mensurável é um conjunto bom, só que ele pode ser muito grande. A medida dele poderia ser infinita, ou ter uma parte, no caso só, infinita. Bom, então, tudo bem, teremos esse espaço vetorial. E aí a gente pode colocar o produto escalar de f por g igual a integral, aqui 0 pi de f vezes g. Isso já coloca um probleminha, né? Questão técnica, né? F mensuráveis, FG mensurável, então não é tão simples em termos de conjuntos. Uma maneira de se virar com isso é reexaminar as funções mensuráveis, dizendo essa definição que a função é mensurável, a sua subgráfica é mensurável, está bonita, mas é ruim para as operações. Então, você pode mostrar que uma função mensurável ela pode ser aproximada por funções, tipo funções escada. E aí é mais fácil de operar. No caso aqui, a gente até pode meio que se virar pelo seguinte: nós estamos aqui essa medida aqui é finita, então a questão é a seguinte, quer dizer, F2 integrado, o que acontece? Você tem F2 é menor ou igual a F se F menor a 1, menor que 1, e F2 menor ou igual a 1. E F2 é maior ou igual a F se F maior ou igual a 1. Então, quando a função, quando você está no espaço de medida finita, o pedaço da F, que ela é menor ou igual a 1, você tem aqui a sua F, então, nesse pedaço em que a F é menor que 1, como essa medida é finita, F é mensurável, esse pedaço aqui é integrável. Porque o único problema de uma função mensurável, como ser integrável, ela ser muito grande. E nesse outro pedaço aqui, a F é menor ou igual que a F2, e a F2 é integrável, então a F vai ter que ser também. Então, em geral, a gente tem vou botar um boxzinho assim, se a medida de x é finita, então LP de x está contido em L1 de x. Função o que poderia prejudicar, que poderia impedir a função
de estar em L1 seria ela ser muito grande. Mas como L elevado a P, na parte em que ela poderia ser grande, L elevado a P é maior que ela, se essa é integrável, essa aqui também é. Então, em geral, a gente tem isso. Então, isso permite que a gente aproxime F e G por funções escada mesmo. E dá para provar que o produto de funções mensuráveis é mensurável. Torna-se muito... tem uns detalhes técnicos aí, ainda temos que ultrapassar, mas tem isso aqui. Bom, para que eu preciso disso? Porque quem garante que se F é mensurável, G é mensurável, F ao quadrado é integrável, G ao quadrado é integrável, então F vezes G é integrável. O que eu posso usar é que, sendo FG mensurável, dá para provar no corpo do negócio, mas o fato é que a integral de F vezes G de 0 a 2π é menor ou igual, essa aqui, na verdade, o módulo, isso aqui é menor ou igual que a integral de 0 a 2π que é menor ou igual que a integral do módulo f ao quadrado elevado ao meio vezes a integral do módulo de g ao quadrado elevado ao meio. Isso aqui é desigualdade do x partes. Essencialmente, a gente faz isso para funções escada e estende para funções integrais. Bom, então, vamos dizer assim, isso vai a gente pode colocar assim ou simplesmente dizer, bom, isso aqui é um produto escalar. Olhando para as propriedades do produto escalar, é claro que isso tem todas as boas propriedades do produto escalar. Então, também pode tirar isso aqui como corolário das propriedades do produto escalar. Bom, agora, tudo bem. Agora, a questão é, nesse espaço aqui, essa história aqui, que nesse espaço, vou tirar essa questão técnica aqui do meu caminho, essa observação também. Repara o que está na base da construção da série de Fourier. A ideia de que esses caras são ortogonais. Então, aqui, na verdade, quando eu fiz esse caso, eu fiz a integral de 0 a π e das só senos. Se você botar 0 a 2π, ou você adapta esses senos aqui, senos de outra coisa, ou você usa senos e cossenos, que é mais usual. Então, conjuntos ortogonais. Aqui você tem conjunto formado por 1 cosseno x, seno x, cosseno do x, seno do x. Acho que eu nem vou falar do 2. O 1 já está bom aqui para a nossa história. Então você tem esse conjunto aqui.
Aí temos um desafio. A questão é, será que isso aqui é uma base? Significa ser uma base. Na verdade, é uma base não no sentido algébrico. Então aqui também tem um certo divisor de águas entre a álgebra e a análise. Porque quando você está no território da álgebra, uma base é o seguinte: você pega um vetor e ele tem que ser combinação linear de um subconjunto finito de elementos da base. Porque em álgebra não tem somas infinitas. Somas infinitas é limite. Limite pressupõe alguma coisa topológica, métrica, alguma coisa assim. Então, aqui é claro, né, que você tem a norma de F2 é igual a produto escalar de F por F elevado ao meio. Então aqui faz sentido você dizer, bom, eu quero escrever uma função não como combinação linear desses caras, mas como uma combinação linear infinita. Então, a questão questão 1. Dada F, bom, vamos dizer assim, nesse nosso espaço é possível f de x igual a 0 sobre 2 mais a 1. Esse é 0 sobre 2 é só uma questão, um detalhe assim, técnico. A1 cosseno x mais B1 cosseno x mais A2 cosseno de 2x mais certo. Aqui também vai ter vai ter que discutir o que significa isso. A primeira ideia seria dizer que para todo x isso aqui é verdade. Essa primeira ideia não necessariamente é a melhor ideia. Questão 2. Dados A0, A1, B1, A2, B2, etc. Existe f de x igual a 0 sobre 2 mais porque, repara, no trabalho do Fourier, ele tem que primeiro pegar uma função e escrever dessa maneira. Você tem que responder positivamente a primeira questão. E depois, no final das contas, ele chega com uma solução do problema dele, que é dada por uma série. Então, isso aqui tem que ser alguma função. Então, ele tem que responder positivamente a segunda questão. Então, vamos pensar nisso assim. Bom, o que significa isso aqui, né? Significa que você vai pegar Fn de x igual a somatório, assim, a 0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até n de AN cosseno de nx mais Bn cosseno de nx
E a questão é saber se isso aqui tende para F no Nzão, tende para infinito. Repara que como a questão está encaminhada aqui, a gente pode colocar a coisa não no sentido de que Fn de x converge para F de x, mas colocar, em vez de pensar assim, Fn de x converge para F de x para todo x, pode colocar Fn menos F norma, essa norma 2, tende a zero. Isso aqui? Bom, eu diria assim que primeiro, vamos dizer, a resposta disso aqui em geral às vezes é não, em caso em que isso aqui é sim. E mesmo, vamos dizer, e isso aqui é mais difícil, assim, isso exige algumas condições especiais. Bom, uma primeira pista de que isso aqui não deve dar muito certo é o seguinte, é porque a nossa F, em princípio, ela pode ter descontinuidade. Então, assim, vou dar uma pista intuitiva. Digamos que a nossa F tem um salto aqui. Esses coeficientes, quer dizer, é claro aqui que a gente chegou nos coeficientes dados por a n igual a integral de 0 a 2π, 1 sobre π. Eu fiz no caso do seno de nx de 0 a π, daqui é 1 sobre π f de x cosseno de nx de dx. E Bn é igual a 1 sobre π, integral de 0 a 2π, e a razão do A0 sobre 2 é porque no caso do n igual a 0 aqui, eu teria que mudar essa forma. 2 ali. Bom, assim, olhando só assim, na intuição, esses coeficientes são tidos por integrais. Se você mudar a função num ponto, esse é um caso assim mais bobo, né? A função, digamos que ela tinha esse valor aqui, você muda esse valor para cá. É claro que esses coeficientes não vão mudar. Então, mas tudo bem, esse é um caso. É claro que a função devia ter esse valor. Mas, num caso assim, também os coeficientes não tem como escolher o valor da função aqui. Na verdade, se esses limites existem, a função derivada, tá? Eles escolhem o valor médio. Mas vamos dizer, são os teoremas de convergência pontual, tem lá seus macetes. De qualquer maneira, é claro que esse caso aqui não dá nada e que aqui os coeficientes não tem. Você decidir, quer dizer, você decidir que o valor da função é esse, ou que o valor da função é esse, ou qualquer outro aqui, não muda os coeficientes. Então, claramente aqui não dá para você garantir a convergência pontual. É um pouco pior. Tem casos de funções contínuas em que a série de funções
sabe ponto, ela não converte para aquele ponto. Mas vamos dizer, essas questões foram, vamos dizer, batalhadas no século XIX. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é bonitinho. Está direitinho aqui na norma e tal, a coisa, porque se você olhar para esses caras daqui, né? Se você pegar esses caras aqui, pensa eles com uma base, você pode até, eles são orientadores ortogonais. Então, você tem aqui, imagina assim, você tem aqui o 1, o cosseno x, são dois vetores ortogonais. Se você fizer a série até aqui, o que você está fazendo é o seguinte, você tem uma função f aqui no espaço, fora desse plano, e o que a série de Fourier dá é a projeção ortogonal aqui, é 0 sobre 2 mais A1 cosseno x. Entendeu? Essa construção aqui, usando o produto escalar, ela faz exatamente isso. Essa definição dos coeficientes de Fourier, ela dá exatamente a projeção desse vetor nesse espaço. De maneira geral, né, se você chamar de EN igual ao espaço gerado por E1 cosseno x, seno x, etc., cosseno de nx, seno de nx, esse espaço aqui de dimensão 2n mais 1, então o Fn, esse Fn aqui, é a projeção ortogonal de F sobre N. Tá legal? Revejam aí a álgebra linear. É exatamente isso. Não é difícil, porque você pega, você escreve o F, esse aqui é o Fn, esse daqui é o F menos Fn, são ortogonais. Então, se você escrever F igual a Fn mais F menos Fn, pensando assim, vamos dizer, não sabemos ainda que esse Fn é aquele lá. Se você, o Fn F vai ser igual a uma certa combinação linear aqui. Mais Bn seno de nx, mais. Só que esse cara daqui é perpendicular a todos esses. É perpendicular a 1 ao cosseno x, tá? Porque eu estou tentando escrever o F como um cara daqui mais um ortogonal. Então eu quero que esse ortogonal aqui seja perpendicular a todos esses. Então, multiplico escalarmente dos dois lados por um cara qualquer aqui. O produto escalar desse cara, como esse cara está aqui e esse é perpendicular, o produto escalar por esse dá zero. E aqui vai dar aqueles coeficientes. Então, isso aqui é a projeção ortogonal. Beleza, é a melhor aproximação em termos dessa norma,
Eu sei que esse cara é o cara desse espaço que está mais próximo de F. Mas é claro que isso aqui tem um tamanho, né? Então a questão quem garante, né, que esses caras aqui esgotam o espaço todo? Quem garante que quando eu faço N entender infinito, esse F menos Fn tende a zero? Bom, vou dizer para vocês quem garante. Quem garante é o Weierstrass. Então, o Weierstrass, ele não só demonstrou o teorema o teorema de aproximação de Weierstrass, que era que toda função contínua definida num intervalo fechado pode ser aproximada uniformemente por polinômios ali, mas ele também demonstrou, mais ou menos o mesmo teorema, dá para tirar um do outro, vou fazer uma demonstração um pouco mais geral que engloba os dois, mas o fato é que toda função contínua vou botar aqui 0,2π, 0,2π é só porque é o caso que nos interessa, né? Já ter falado. Pode ser aproximada uniformemente por polinômio trigonométrico. O polinômio trigonométrico, no caso, é um cara, uma combinação linear finita desses caras. Então, a questão corolário é isso aqui. Pelo seguinte, né? O polinômio trigonométrico vai aproximar a função uniformemente, pode não ser dado dessa maneira. Mas eu garanto o seguinte, né? Eu quero saber se dado epsilon maior que zero, existe n0 tal que n maior que n0 implica norma de f menos fn 2 menor que f. Essa é a minha questão. Agora, eu sei o seguinte, que se uma função, o polinômio trigonométrico é também uma função contínua. Eu sei que uma função f isso aqui é também um detalhe técnico. Assim como a gente pode aproximar as funções de L1 por funções de escada, a gente também pode aproximar as funções de L2 por funções de escada. Intervalo unitário. E as funções de escada podem ser aproximadas por funções contínuas. E as funções contínuas podem ser aproximadas, quer dizer, funções de escada podem ser aproximadas em L2 por funções contínuas. Então, f aproximada por uma função h escada, em L2. A função h escada pode ser aproximada por uma função contínua em L2. Na aula passada. Agora, uma função contínua pode ser aproximada uniformemente por um polinômio trigonométrico. Só que se duas funções
distam menos que epsilon, nesse intervalo, então a diferença delas ao quadrado dista menos que epsilon ao quadrado vezes 2π. Certo? Se você tiver f menos, pensar assim, c menos p menor que epsilon, então você bota isso aqui ao quadrado, integra. Isso aqui é epsilon 2 vezes 2π. Se você tirar agora a raiz quadrada, norma de c menos p 2, isso aqui vai ser menor que epsilon vezes raiz de 2π. Então, se eu posso botar um polinômio trigonométrico perto da função contínua, eu também posso aproximar L2 aqui. Então, isso significa que eu peguei a minha função f, e botei aqui, vou botar aqui a minha função f, aí eu boto um polinômio trigonométrico pertinho da f. Essa distância aqui, f menos p, menor que epsilon. Ora, esse polinômio trigonométrico é uma combinação linear de um número finito de senos e cossenos. Então, essa combinação linear, esse P aqui, ele está dentro de um espaço N. Esse polinômio vai até um maior cosseno no NX, então ele está dentro de um cara aqui. Então, se eu pegar e fizer a projeção da F aqui, Pitágoras, você pega esse triângulo aqui, ele é retângulo. Então essa distância aqui é menor que essa. E esse aqui é o Fn. Então F menos Fn é menor que F menos P. Então, se eu posso aproximar a minha f, então, moral da história, eu aproximo a f por um polinômio trigonométrico, esse polinômio trigonométrico está num espaço de dimensão n alto aqui, e a projeção de f sobre esse espaço está mais perto ainda. E essa projeção é exatamente esse negócio. E as projeções seguintes só melhoram, essa distância só diminui. Beleza? Então, a gente então tem aqui toda uma elaboração, né? Começa no Fourier e tal. Bom, isso aqui, na verdade, a integral de Lebesgue aqui entra só para dar um caráter mais bonitinho, porque se eu fizesse isso tudo com a integral de Riemann, funcionaria, isso aqui seria coisa escalar e tal, a menos a igualdade aqui não seria QTP, né? Eu poderia pegar F, fazer ela ser aproximável por funções de escala, continuaria valendo na norma da integral de Riemann. Essa aproximação aqui também do Weierstrass, inclusive do estudo anterior ao Lebesgue, tá?
garantido, isso aqui também estaria garantido. Não tem nada aqui que a integral de Lebesgue realmente interfira. Ela interfere assim, para dizer que tem mais, talvez mais funções para as quais você pode aplicar esse esquema, estendendo um pouco mais. Mas na segunda questão, aí a coisa é dramática. Por quê? O que eu espero, o que eu estou dizendo? Vamos examinar agora a nossa situação lá depois da lá o Fourier. Então ele pegou uma F, escreveu a 0 sobre 2 mais somatório igual a 1 de AN cosseno de x mais BN seno de x e F de x aqui. Escreveu isso e no fim das contas lá ele chegou numa certa solução, que é uma U de Tx igual a um certo C0 de T sobre 2 mais somatório de igual a 1 infinito de AN de T cosseno de x mais BN de T sendo de NX. A questão é, isso aqui define uma função? Então, um detalhe que a gente pode inferir da solução dele, que eu não estou botando quem são esses caras, mas é que, no caso do Fourier, se F está em L2, então essa série aqui, somatório a 0 ao quadrado sobre 2 mais somatório de AN ao quadrado mais BN ao quadrado é finito. Por quê? Porque basicamente aqui é o Pitágoras. Esses caras aqui são ortogonais. Então a soma dos quadrados dos coordenadas aqui é basicamente a soma dos quadrados dos catetos. Tem só como a norma 2 de cosseno de NX é igual a raiz de π, porque a integral de 0 a 2π cosseno quadrado de NX dx, cosseno quadrado e seno quadrado tem a mesma integral. Como a soma dá 1, daria 2π, isso aqui igual a π, a mesma coisa para o centro. Então, basicamente é isso. Se você fizer a integral de 0 a 2π de f ao quadrado, é o quadrado da norma desse cara. E como esses são 2 a 2 ortogonais, é a soma dos quadrados das normas. Então, o A0, o 1, integral de 0 a 2π de 1, daria 2π. Então, a gente bota meio aqui. Na verdade, não é meio, né? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aí esse cara dá meio e dá π também. Ali é BN, né? Hã? É a N ali, esquerda. É a N ao quadrado. Aqui é BN. Então, quando você faz esse negócio aqui,
aqui, os quadrados das normas desses caras todos dão π. Então aqui, quer dizer, vamos dizer, dos unitários aqui, dão todas π. Então isso vai dar π vezes a zero quadrado mais somatório de n igual a infinito e aí essa série daqui converge. Soma dos quadrados. Então daqui pela solução do Fourier, em geral, o que a gente consegue inferir é que a zero de t ao quadrado mais somatório de n igual a 1 ao infinito de an de t ao quadrado mais bn de t ao quadrado também é finito. Bom, o que isso significa? Se eu fizer u n de t igual a zero de t sobre 2 mais somatório de n igual a 1, nzão de a n de t cosseno de nx mais bn de t seno de nx, eu digo que essa sequência daqui vai ser a sequência de Cauchy. Por quê? Porque se eu fizer a norma 2 de o n de t menos o n de t, vai ser, se fizer isso ao quadrado, isso vai ser somatório de n igual a n mais 1, tem n de a n de t ao quadrado mais bn de t ao quadrado, que é justamente essa diferença aqui. Se eu somar até nzão, subtrair a soma até nzão. E isso, como esse negócio converge, essa sequência de Cauchy, então isso aqui é pequeno. Ora, então isso está dizendo, na verdade, que essa sequência é uma sequência de Cauchy. Isso aqui significa que o n é de Cauchy em L2. Então, o que o processo do Fourier, em geral, devolve como solução é uma sequência de Cauchy nesse espaço. Então, é crucial agora que esse espaço seja completo. E o fato é que, se você usa a integral de Riemann, esse espaço não é completo, mas com a integral de Lebesgue ele vai ser completo. Então, esse é o fecho de ouro dessa teoria. Não digo que ela foi construída exatamente só para isso, mas ela dá uma resposta. Quando o Lebesgue consegue uma integral assim, imediatamente as pessoas saltam sobre isso e, em pouco tempo, chegam à conclusão que esse espaço é completo e que, portanto, tem uma resposta bastante elegante e efetiva para a questão, uma questão que estava quase 100 anos no ar. E como também, quer dizer, na verdade, assim como a gente fez para L1, o teorema, né? L2 é completo. E, na verdade, se Fn
converge para Fn2, então Fn tem subsequência convergindo para FQTP. Na verdade, a resposta, então, indica que, em princípio, o resultado do processo que, no fim, devolve uma série de Fourier, dá essa série, e essa série converge no sentido de L2 para uma certa F, mas não necessariamente converge pontualmente para essa F. Nem QTP, na verdade, ela converge, a gente pode tirar uma subsequência que converge. Como a gente viu no L1, para mostrar, se você tem a sequência de Cauchy, para exibir essa F, exatamente o que você faz é mostrar essa subsequência convergindo QTP e depois mostrar que converge. Então, esse é o nosso desafio. É claro que, em cima da série de Fourier, as pessoas trabalharam para provar que, sob certas condições a mais, você tem convergência pontual, convergência uniforme. Tipicamente, um resultado assim, bonitinho, que sai é o seguinte, vamos dizer, se a F tiver em L2, e ela tiver derivada em L2, então, na verdade, isso já pressupõe que a F é contínua, mas a F é contínua e a derivada dela existe, QTP, vamos dizer, está em L2, não certo sentido a derivada existe, está em L2. Então, você garante a convergência uniforme. Preciso um pouquinho mais. Tem milhares, um monte de trabalhos em torno da convergência da série de Fourier e seus subprodutos. Bom, então a ideia é a gente trabalhar para provar isso aqui. Vou dizer assim, passar o trailer. Na verdade, não tem muito custo adicional para a gente fazer os espaços LP. Os espaços LP também têm o seu valor, a sua importância aqui, pelo seguinte. Mas Felipe, qual é a ideia assim por que na integral de Riemann não vai ser completo? Qual é a ideia por trás disso? Bom, a norma muda, dela é... Bom, você tem menos funções, integráveis a Riemann, né? Então, por exemplo, se você pegar uma função que é integrável a Lebesgue, mas não é integrável a Riemann, tem que ser um pouco cuidadoso com isso, porque como a convergência é uma convergência QTP, você pode eventualmente, o contra-exemplo, não sei exatamente o contra-exemplo. Você pegar uma coisa que existe na integral de Lebesgue e não existe na integral de Riemann. Você faz a série de Fourier e você acha os coeficientes de Fourier. Olha, esses coeficientes de Fourier vão te devolver uma sequência de funções que no L2, para a integral de Lebesgue, vão convergir. Você sabe que vão convergir com a sua função original. Mas
se essa sua função original não for igual ao QTP a uma função integrada a rima, então essa sequência essa série de Fourier vai convergir efetivamente para algo que não é integrável a rima. Eu vou explicar o que eu tenho em mente, porque quando você pensa na integral, função integrável a Lebesgue não é integrável a rima. Bom, caso canônico, vale 1 nos irracionais, 0 nos irracionais e 1 nos racionais. Beleza. Só que isso aqui, para todos os efeitos, para integrar a Lebesgue, isso é igual a função nula. Então a série de Fourier dela vai ser a série de Fourier da função identicamente nula. Quando você pegar na integral de rima, vai convergir para a função identicamente nula. Então esse aqui que seria um contra-exemplo natural não serve. Você tem que colocar, tem que criar uma coisa que realmente não seja igual ao QTP a algo integrável a rima. 10. Vou colocar aqui questão. De qualquer maneira, questão, existe função boa pergunta, como construir uma função assim. Mas a ideia é essa, a ideia é que quando você pega as funções integráveis à rima, o espaço, você poderia pegar assim, fazer o R2 igual ao conjunto das F de AB em R, vou botar assim, integráveis, integráveis, e tais que F ao quadrado R integrável. Porque aqui, quer dizer, se a função for de quadrado integrável, se ela for boa, ela também é integrável. Então, o fato dela ser integrável garante que ela é uma função simpática. Eu não vou pegar uma coisa que vale 1 e menos 1, quando elevar ao quadrado, fica... Então, isso equivale a perguntar, será que com o produto integral de f por g igual ao integral de ATB de fg R2 é completo? O desafio aqui é encontrar uma sequência de Cauchy que não tenha limite. Acho que o mais se essa questão tiver resposta positiva, a maneira natural seria criar uma função que está no L2, não está no R2, porque a norma é a mesma. Se você pegar funções daqui, como as funções da série de Fourier estão aqui, então seria uma sequência de Cauchy aqui, que no L2 teria convergido para a outra, mas que aqui então não pode convergir.
cabeça um exemplo assim. Só o que eu queria comentar é o seguinte, que a gente eventualmente trabalha com o LP, é pelo seguinte, que a gente não tá apenas num espaço vetorial. Quando está no espaço de funções, tem a soma, tem o produto por escalar, tem uma ordem, já é uma coisa que em todo espaço vetorial tem de maneira natural, e tem a multiplicação, para multiplicar funções. Então, o problema é que, em geral, o que vai acontecer se você pegar uma F pertencente a LP e uma G pertencente a LP, isso não garante nada que o produto de F por G está em LP. Em geral, assim, por exemplo, duas funções em L2, quando você multiplica, dá uma função em L1. Se o espaço for mesmo num domínio limitado, uma função integrável não precisa ser de quadrado integrável. Então, tem algumas situações, você está querendo problemas não lineares, que você quer multiplicar funções, os LPs são um ponto de partida. O que vale em geral é o seguinte, que se você tiver F em LP, G em LQ, com 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1, então isso aí implica que F vezes G pertence a L1. E, ainda por cima, a integral de F vezes G menor ou igual que a integral de F elevado a P elevado a 1 sobre P, que é a norma P de F, vezes a integral Q elevado a 1 sobre Q, a norma Q de G. Isso é desigualdade de Hölder. E a gente tira... a desigualdade de Hölder é uma coisa também bonitinha de fazer, porque você faz primeiro em Rn. Em Rn você tem exatamente, né, somatório de I igual a 1 até N de A e BI é menor ou igual que o somatório de igual a 1 até N de AI elevado a P elevado a 1 sobre P vezes o somatório de igual a 1 até N de PI elevado a Q elevado a 1 sobre Q. Minha maneira predileta de mostrar isso é usando multiplicadores de Lagrange. Você pega a bola, vamos dizer, a superfície definida com somatório de AI, modo de AI elevado a P igual a 1. E aí mete o multiplicador de Lagrange e prova isso. Aí, provando isso, você prova para funções escada. E provando para funções escada, você prova nesse caso aqui. Esse é um ingrediente. Então a gente pode, na verdade, provar. Quando eu enunciei o teorema para L2, ele vale igualzinho para LP, LP maior que 1. Eu preferi hoje assim, falar um pouco dos porquês, da coisa. Tem muito detalhe técnico, bom, onde cada um também pode sentar e fazer, escrever lá nas notas. Assim, na aula passada, quando eu botei aquela bola unitária, que tem que ser convexo, simétrico, quer dizer, equilibrado, né? Faltou uma coisa, porque eu falei que é absorvente, mas o convexo ele não pode ser uma coisa assim. Você tem um vetor que para todo T
T vezes ele esteja no convexo, porque senão o sub dos T's é infinito e a norma vai ser zero. Então esse cara tem que ser limitado. Mas eu acho que você não falou para todo T. Você falou que existe um T, eu acho. Não, eu sei, mas existe um T, mas tem que ter um T que não existe também. Tem um T que serve, mas tem que ter um T que não serve. Porque olha só, eu vou pegar o convexo, né, tem o E, espaço vetorial. E B, contido em E. Esse é meu B. Eu estou pensando como sendo a bola unitária. Aqui o zero. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar um vetor V, e aí esse cara daqui seria 1 sobre norma de V vezes V, essa é a bola unitária. Então, esse cara daqui é um múltiplo de V. Pode ser que ele esteja no B, pode ser que ele não esteja. O B, não sei se é fechado. Bom, mas eu posso dizer que 1 sobre a norma de V é igual a sup do conjunto dos T tais que TV pertence a B. Só que, se esse sup for infinito, a norma de V vai ter que ser zero. Então eu não quero que exista um V que qualquer múltiplo dele está aqui. Eu não posso, por exemplo, ter uma coisa entre dois planos. O convexo tem que ter esse impedimento. Então, as propriedades são 1, B é convexo, 2, B é equilibrado, ou simétrico, né? X pertence a B, e menos X pertence a B. 3, para todo V pertencendo, quer dizer, B absorvente. Para todo V pertencente a E, existe T, tal, T diferente do zero, tal, TV pertence a B. E faltou dizer 4, né? B é limitado. Sendo que eu não tenho norma, então eu não posso falar em fechado, nem limitado no sentido da norma, mas eu posso dizer o seguinte, que para todo V pertencente a E, existe T, tal, que TV não pertence a B. Na verdade, basta isso. É simétrico. Então aí a gente pode definir a norma de V como sendo 1 sobre esse sup. Depois eu me toquei também que nas notas eu tinha posto fechado. Não faz sentido que eu estou com espaço vetorial e não tem norma. Não faz sentido falar em fechado. E o limitado tem que ser definido dessa maneira. Encerrar aqui. Tem um monte de detalhes técnicos a serem feitos.